Bom, gente, Alcolumbre aparentemente recuou, titubeou, voltou atrás, peidou na farofa, tá? Houve o anúncio agora, essa tarde, durante a sessão do Senado, de que a sabatina do Jorge Messias foi cancelada. O que isso significa em termos práticos? Significa que tiraram a pressão sobre o Jorge Messias e o governo Lula para correr aqui até o dia 10 para garantir a sua votação para ser indicado para o STF, né? O Davi Alcolumbre estava um ritmo extremamente belicoso e continua, tá? Contra o governo Lula, tentando principalmente construir um espaço de desgaste do governo, levando em conta que há indícios, há suposições aí, supostamente, que Alcolumbre está implicado aí em algumas investigações que a Polícia Federal está correndo nesse momento. Então era uma tentativa meio que desesperada de estancar, né, de diminuir o ritmo das investigações. No entanto, eu já falei isso por aqui, o Alcolumbre se esquece que ele não está no governo Bolsonaro, né? Esse é o governo Lula e o governo Lula não se mete com investigações da Polícia Federal. Mas vamos ler a notícia aqui na Carta Capital e vamos entender. Alcolumbre cancela a sabatina de Jorge Messias e critica o governo. Não pode cair sem tirar, né? Conhece. O regimento interno do Senado prevê que a sabatina só pode ser realizada após o governo formalizar a indicação, o que não aconteceu. E, diga-se de passagem, foi proposital e foi uma jogada genial do presidente Lula para deixar o Alcolumbre se desgastar sozinho. Vamos ver aqui. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União do Amapá, cancelou na tarde desta terça-feira a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Estava marcada para acontecer dia 10 de dezembro. O famoso daqui a 8 dias, né? Quarta-feira que vem. Ainda não há previsão de uma nova data. O motivo do cancelamento é a demora do governo em enviar oficialmente a indicação de Messias ao Senado, acompanhada de documentos sobre o indicado para análise da comissão do plenário. O regimento interno do Senado permite que a sabatina aconteça somente após a formalização. Nessa quarta, dia 13, estava prevista ainda a leitura do parecer pelo relator Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que já havia dito que faria um parecer favorável ao indicado do presidente. Rocha, inclusive, entrou na campanha pelo nome de Messias na casa. A manobra de Lula foi criticada pelo senador, que fez questão de mencionar que o governo foi, aspas, omisso. O governo foi esperto, tá? Que a atitude é grave e sem precedentes, provocando mudança no cronograma da sabatina, que seria prerrogativa do legislativo. Mas acontece que esse próprio cronograma de sabatina, quando é bem conversado e quando é combinado com os russos, ele é feito em simplicidade, em combinação com o chefe do executivo. O Davi Alcolumbre fez foi tentar atropelar para dificultar a aprovação. E mais, ele já estava trabalhando contra o nome do Jorge Messias. O cancelamento, segundo Alcolumbre, foi para evitar alegações de irregularidades no processo, o que ia ser apontado com certeza. O recuo é um movimento esperado pelo governo, mas não deve ser uma sinalização de paz por parte do Senado. Desde o anúncio da dedicação, Planalto e Congresso trocam farpas devido à insatisfação de Alcolumbre, nome de Messias para o cargo, queria o senador Rodrigo Pacheco a vaga. Além disso, o governo enfrenta resistências entre senadores da base bolsonarista que se opõem ao nome de Messias. Os bolsonaristas iam se opor a qualquer coisa que o governo colocasse. A questão aqui do Alcolumbre é que ele está usando o Rodrigo Pacheco de desculpa para esse debate sobre esse pano de fundo que eu falei para você, tá? Esse bastidor sobre as investigações da Polícia Federal. Ele está tentando encontrar um jeito de emparedar o governo e o governo não está se deixando emparedar. Mas era isso que tinha aqui na manchete em si. Então vamos comentar rapidamente, tá? Como eu disse para vocês, não é um jogo simples, não é uma articulação simples. Você ter aí uma indicação dessas para o Supremo. É preciso fazer uma tour pelos gabinetes, né, com o seu candidato ministro para pedir o apoio, para pedir o voto e tal. Uma coisa muito
Seria muito feia, inclusive, sabe? Que eles chamam de beijamão, né? Fazer o beijamão. Tá andando de gabinete em gabinete pedindo agenda para conseguir uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, conseguir uma aprovação no Supremo. Havia já um mapa de votos apontando que o risco do Jorge Messias perder era real. O governo, né, o presidente Lula, ele foi muito esperto com o tema. Ao perceber que o Alcolumbre estava tentando jogar água no chope, ele anunciou publicamente a indicação do Messias. Ele publicou no Diário Oficial, mas ele não formalizou a indicação para o Senado. Não formalizando a indicação do Senado e o Senado atravessando e mandando fazer a sabatina, o que ia acontecer? O governo ia questionar. Ia dizer, não, mas é irregular isso aqui. Através de um senador, ele poderia tranquilamente avisar. E apontar a irregularidade e até mesmo anular qualquer votação. Então, o governo Lula foi muito esperto em não soltar essa formalização em um prazo que permitisse, né, acontecer essa sabatina no dia 10. Nós vamos ter que acompanhar esse debate aí por mais tempo, mas com certeza esse ano não vai continuar. Volta na retomada do ano legislativo em 2026 para a gente ver quando vai acontecer. Uma coisa é fato, tá? A agenda da sabatina, ela é de controle do Senado. Ela é de controle do Alcolumbre. Mas isso não dá poder ilimitado para o Alcolumbre para tentar emparedar o governo. É muito simples. Se o governo formalizar no fim do ano ou começo do ano que vem, e o Alcolumbre não botar em votação, bom, vamos ficar com 10 ministros no STF até ele mudar de ideia. Lembrando, né? Nesse momento, Jorge Messias entraria para a primeira turma do STF. Ficaria, basicamente, em termos de processo do golpe e questões similares, representariam 5-0. No momento, está representando 4-0. Então, né? É claro, é muito importante, nós temos aí o nome fechado, indicado, tudo certinho, mas não há pressa. Essa é a questão. O Lula foi muito hábil desde o começo. Ele decidiu indicar o Jorge Messias e começou a ver as repercussões que estavam acontecendo. Uma repercussão muito forte sobre tanto o lobby da imprensa, lobby de terceiro setor e tal, sobre a indicação do nome, que queriam uma mulher negra, queriam outro. O Lula travou o pé no chão e disse: quem indica sou eu. Eu vou indicar alguém que eu confio. Deixou a coisa rolar. A questão é que o Alcolumbre se faz de doido também, tentar tirar vantagem. Porque o presidente Lula chamou o Rodrigo Pacheco para conversar e falou: não vai ser você. Não vai ser você. Conforme. Depois ele chamou o Alcolumbre e falou: não vai ser o Rodrigo Pacheco. Foi muito claro. Ele foi muito transparente e honesto sobre isso. Em momento algum ele deu a ilusão de que o Rodrigo Pacheco seria o nome. Havia a pressão e havia o lobby. Ora, isso significa que o Lula ia ceder. Esse governo Lula que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos não é o governo Lula de 2003 que aceitava indicação técnica e indicação terceiros. E que deu no que deu, né? Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, toda essa corja que a gente viu prejudicou tanto, né? O próprio presidente, a pessoa do presidente, o progresso do país como um todo, no momento que começou a criar toda aquela narrativa de Lava Jato, de salão e tudo mais, e foi conivente com isso, longo período. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham sobre o tema. Concordam comigo ou não. Esse é um corte da live que a gente faz aqui todos os dias às 18 horas, trazendo notícias para vocês enquanto elas estão acontecendo. Então, deixa sua inscrição aí, ativa
sugestões, deixa o like no vídeo ou dislike se não concordar, e principalmente o seu comentário, porque eu quero saber a opinião de você. Bom? E até a próxima.